Fala, meu querido, fala, minha querida, seja muito bem-vindo. Vamos bater mais um tópico da nossa querida matemática. Vem comigo, o tópico da vez é porcentagem, né? Então, o que seria porcentagem? Porcentagem, se a gente for definir de forma bem simples, é uma razão centesimal. Aí você se pergunta, Edson, mas o que é uma razão centesimal? Você vai dizer que razão centesimal é a razão cujo denominador é igual a 100. Razão, quando você lê razão, você pode interpretar também como sendo uma fração, né? Você lembra que denominador a gente tem na fração, sim ou não? Então lembre, porcentagem é uma razão centesimal. E o que é uma razão centesimal? É a razão ou fração cujo denominador, a parte de baixo, é igual a 100. Tá? A porcentagem também pode aparecer para você como percentagem, a mesma coisa. Tranquilo? Nós indicamos porcentagem por esse símbolo aqui, ó. Esse símbolozinho aqui, né? Quer dizer por 100, né? Porcentagem por 100. Então, toda vez que você olhar esse símbolo, lembre, por 100. Tranquilo? Beleza, então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Do que seria uma razão centesimal ou uma fração centesimal. Nós temos 8 sobre 100. Isso a gente pode representar 8%, né? Então, 8% é 8 sobre 100. Tranquilo? E transformando isso para o número decimal, você transforma de 0,08. Então, você percebe que eu tenho 3 formas de representar aí, então, nesse caso, né, a minha razão centesimal. Dessa forma ou dessa forma. Se você multiplicar esse número decimal por 100, você vê que você volta para essa razão centesimal. Beleza? Tranquilo? Então, não esqueça que razão centesimal é toda razão ou fração cujo denominador, a parte de baixo, é igual a quanto? A 100, beleza? Temos aqui outro exemplo, né? 40 sobre 100 dá 40%. Ó, você percebe que o 100 eu posso representar por esse símbolo, né? Quer dizer por 100. E, ou ainda, né? Um número decimal, 0,40. Show? Mais um exemplo, ó. 125 sobre 100 é 125%, que quer dizer, né? 1,25. Tranquilo? 1,25, né? É só você dividir aqui, no caso, né? 2 zeros, vem, ó. 2 vírgulas, né? No caso, 2 casas, né? A vírgula fica bem aqui, 1,25. A mesma coisa aqui, ó. 2 casas, a vírgula fica bem aqui. Aqui é a mesma coisa, dividindo 8 por 100, né? 2 casas, ó. 2, a vírgula fica bem aqui. Show? Então tá aí, ó. Você percebe que todas elas são razões centesimais porque o denominador, a parte de baixo, é igual a quanto? A 100. Beleza? Show de bola. Então, Edson, eu posso dizer que porcentagem é uma fração cuja parte de baixo é igual a 100. Ou seja, o denominador, show de bola. Beleza? Lembre que você pode fazer e tem, às vezes, que fazer dentro dos exercícios das questões essas transformações. Beleza? Show de bola. Vem comigo aqui. O mais importante de a gente saber é o conceito, a definição de porcentagem é saber o quê? Cálculo de porcentagem. Na verdade, porcentagem é quando eu aplico o que a gente chama de taxa percentual, né? Você vai ver que a porcentagem também pode aparecer com esse nomezinho para você, taxa percentual. Show? Beleza. Então, vamos aprender esse cálculo aqui de maneira muito simples. Vem aqui comigo. Eu quero calcular, ó, 40% de 300. Né? De longe, a porcentagem é um dos tópicos matemáticos que a gente mais usa no nosso dia a dia. Não é verdade? Então, 40% de 300, como é que eu faço isso? Essa preposição de aqui, dentro da matemática, ela sempre indica para a gente uma multiplicação. A gente já viu isso lá na aula de frações, né? Multiplicação de fração. 1/4 de 1/6. A gente viu que essa preposição de indica multiplicação. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar isso aqui, ó, né? No caso, a taxa percentual em uma razão centesimal. No caso aqui, ó, 40 sobre 100. Beleza? 40 sobre 100. É a representação que a gente aprendeu, né? O D indica uma multiplicação e o 300 vem para cá, ó. Show? Beleza, né? Então, nesse caso aqui, ó, quanto é que vai dar isso? 40% de 300. A gente traduziu isso aqui, né? Traduzimos essa expressão aqui, ó. Então, aqui você pode cancelar 2 zeros. Com 2 zeros eu posso fazer isso porque aqui é uma multiplicação, né? Beleza? Vou até trocar esse x aqui pela bolinha, né? Ó, você coloca aqui, ó. Show? E agora, 4 vezes 3 dá 12. Acrescenta um zero, aqui vai dar 120. Beleza? Então, 120 equivale a 40% de quanto? De 300. Beleza? Então, esse 120 representa 40% de
300. Beleza? Uma outra forma que você poderia fazer é usando regra de 3, tá? Você também pode usar a regra de 3, ó. Vou separar aqui e mostrar para você. Nesse caso aqui, ó, 300 equivale a quanto? A 100%. Você sempre pensa dessa forma, ó. Então, 300, que é o valor total, equivale a 100%. Então, né? Quanto é 40%? Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, vamos chamar de X. Beleza? Ou seja, X aqui para representar o valor que a gente quer encontrar. Vamos ver, tem que dar 120 para bater certinho. Então, aqui você aplica o produto dos meios pelos extremos, né? Vai ficar quanto? Vai ficar 100 vezes X igual a 300 vezes 40. Beleza? Show de bola, né? Tranquilidade? Então, nesse caso aí, ó, o X, né, vai ser igual. Esse 100 ele está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Olha como vai ficar aqui, ó, X igual a 300, para facilitar a nossa vida, né, vezes 40, né? Botei 400 aqui, apaga esse zerinho. Tranquilo? Show de bola. Dividido, ó, por 100. Beleza? Tranquilo, ó. Então, esse zero vai embora com esse zero vai embora com esse zero. Posso fazer isso porque aqui é uma multiplicação. Logo aqui, ó, x vai ser igual a quanto? Me ajude. X vai ser igual a 3 vezes 40, 120. Beleza? Bateu também igualzinho, né, ao nosso resultado de cima. 120, 120. 3 vezes 4, 12. Acrescenta um zerinho, ó. Foi embora. Você viu, então, duas formas de fazer o cálculo de porcentagem. Eu posso transformar em uma razão centesimal e multiplicar direto, ou fazer uma regra de 3. Lembre que o 300 sempre corresponde a 100%. Aí eu quero descobrir 40%, então faço uma regrinha de 3, produto dos meios pelos extremos, né? A gente multiplica cruzado. É a aplicação do teorema fundamental das proporções. Ó. Aí aqui, Edson, eu poderia então multiplicar 300 por 40 e depois dividir por 100? Pode também, tá? Tranquilo? Eu fiz assim de uma maneira para facilitar o caminho, o nosso cálculo. Show? Beleza, né? Então tá aí duas formas. Aqui também outro exemplo rápido, né, para a gente aplicar. Então aqui, ó, vou fazer só da primeira forma, 25 sobre 100. O D indica o quê? Multiplicação pra gente, né? Show? Então aqui, ó, 0 vai embora com 0. Beleza? 25 vezes 4 é igual a quanto, galera? Igual a 100. Beleza? Então você percebe aí, ó, o que a gente percebe aqui? Que se eu quisesse também aplicar a regra de 3 aqui, eu poderia, normalmente. Beleza? Mas você escolhe a forma de fazer, aquela forma que vocês mais se adequem, né, na hora da resolução. Beleza, galera? Então você viu que o cálculo ele não é difícil, bem tranquilão, tá? Então aí a gente prossegue o nosso conteúdo. Agora a gente vai falar um pouco sobre acréscimos e decréscimos, né? Que é um tópico ligado aí à nossa porcentagem. Vem aqui comigo, ó. Basicamente a gente vai falar disso aqui, fator multiplicativo. Quando eu falo de fator multiplicativo, eu tenho duas situações. Eu tenho acréscimos, como eu falei para você, ou tenho decréscimos, beleza? Show? Então, primeiramente, vamos aqui nos acréscimos. Acrescer é o quê? Aumentar. Show? Acrescer é aumentar. Dentro de acréscimos, por exemplo, um produto aumentou, ó. Um produto aumentou 20%. O que isso significa pra gente? Aumentar 20% significa que o preço dele, que era 100%, teve um aumento de 20%. Então, o preço dele agora equivale a quanto? A 120%. Mas aí eu posso facilitar. Pego esse 120%, transformo em uma razão centesimal, né? Ó, 120 sobre 100. Dividindo isso aqui, eu acho 1,2. Esse 1,2, que é o resultado, é o meu fator multiplicativo. Beleza? Fator multiplicativo. Vou botar aqui para você, ó. Show? Nosso fator multiplicativo. Então, Edson, então, peraí. O que eu faço com esse fator multiplicativo? Eu multiplico o número que eu tenho, né? Para saber quanto vai aumentar. Você vai já ficar mais claro com o nosso exemplo, tá? Aí eu quero falar antes para você de decréscimos, né? O que é o decréscimo? O decréscimo
você vai ler da seguinte forma: decréscimo é a mesma coisa que desconto. Pode pensar dessa forma, tá? Perceba que aqui, ó, no decréscimo, um produto ele teve um desconto, ó, vou botar aqui para você de azul, né? Ele teve um desconto de 20%. No caso, desconto de 20%, a gente vai o quê? Subtrair de 100%. Então, 100 menos 20 é igual a quanto? 80%. Rapidinho aqui comigo, ó. No nosso exemplo de acréscimo, como foi um aumento, a gente o quê? Somou com 100%. Aqui não, ó. Aqui não. Aqui como é desconto, a gente o quê? Subtrai. Beleza? Então, 80% é a mesma coisa de 80 sobre 100, que é igual a quanto? A 0,8, né? Então, esse 0,8 vai ser o quê? O nosso fator multiplicativo. Beleza? Nosso fator multiplicativo. Show de bola, né? Nosso fator multiplicativo. Tranquilo? Para ficar melhor explicado, a gente vai ver onde a gente usa, né? Como usar acréscimos e decréscimos com dois exemplos. Então, né, para a gente fixar melhor acréscimos e decréscimos, a gente vai ver esses exemplos aqui que vai deixar bem mais claro para você, tá? Nesse caso, ó, esse exemplo aqui, ao se vender um celular que custa R$400 com um acréscimo, opa, ó, perceba que agora foi um acréscimo de 15%. Teremos, aí você vem aqui, ó, o que significa o aumento de 15%? Eu tinha um preço que custava 100%, né? No caso, R$400 era o 100%, ele sofreu um acréscimo. Acréscimo, a gente vai somar mais 15%. Beleza? Se a gente somar isso aqui, vai dar 115%. Beleza? Isso aqui você sabe que é a mesma coisa, né? De 115 sobre 100. E, na verdade, dá quanto pra gente? 1,15. E esse é o nosso fator multiplicativo, vou abreviar aqui, né? Fator multiplicativo. Então, o que a gente vai fazer? Pegar 400 e multiplicar por 1,15, que é aqui o valor com acréscimo de 15%. Beleza? Nesse caso, se a gente multiplicar isso aqui, nós vamos achar quanto? 460, né? 460. Esse será o preço depois do aumento, né? Do aumento aí do acréscimo de 15%. Perceba que eu também poderia fazer isso por regra de 3, tá? Igualando 400, ó. Se você pegar aqui, 400 seria, no caso aqui, ó, 100%. Então, quanto seria 115%, né? Aqui já com um acréscimo. Aí você vai fazer aí, vai ficar como dever de casa, né? Produto dos meios pelos extremos, beleza? Você poderia fazer dessa forma também, ó. 400 é igual a 100%, como teve um acréscimo, vai dar quanto? Aí você faz o produto dos meios pelos extremos. Você vai chegar nesse mesmo valor aqui, ó, 460. Show? Isso o acréscimo. Vamos ver agora um exemplo de, no caso, né, decréscimo. Vem comigo aqui, ó. Outro exemplo diz o seguinte: uma corrente de ouro, cujo preço de tabela é 360, então esse aqui é o preço de tabela, é vendida com desconto. Opa, desconto de quanto? De 15%. Qual o preço após sofrer o desconto? Vamos lá então, ó. Nesse caso aqui, o que significa? Teve um decréscimo, teve um desconto, né? Então eu vou pegar aqui, ó, 100%, que é o preço, menos os 15%. Beleza? Isso aqui vai ser igual a quanto? A 85%. Que significa 85 sobre 100, que na verdade é quem? 0,85. Esse é quem? Nosso fator multiplicativo, né? Ó, FM, fator multiplicativo. Então a gente vai pegar aqui, ó, o 360, né? Vezes 0,85, né? 360 vezes 0,85. Se você fizer isso aí, essa conta vai dar R$306, tá? No caso ali, R$306 é o preço depois do desconto. Posso fazer por regra de 3 também? Sim, 360 igual a 100%. Quanto equivale a 85% do valor, né? Beleza? Então você sempre faz dessa forma. Beleza? Aí a gente acha 360. Ó, só para exemplificar, né?
Então, aqui, ó, 360 seria igual a 100%, né? Então, quanto é que valeria 85% desse valor? Show? Aí você vai ficar como um dever de casa, você tem que achar esse valor aqui também. 306, né? Produto dos meios pelos extremos. Show de bola? Show de bola, né? Então, vimos aí acréscimos, né? Decréscimos, que são descontos. E nesse momento a gente ainda vai dar continuidade nesse tópico de acréscimos e decréscimos, só que agora de forma sucessiva. Vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo. Acréscimos sucessivos, né? O que isso quer dizer? Você vai ter um acréscimo e depois desse acréscimo, outro acréscimo novamente. E depois pode ter, né, vários acréscimos, mas o pensamento é o mesmo. Vem aqui comigo, ó. Perceba que eu tenho R$200 para a gente exemplificar, né? Eu vou aqui pegar um acréscimo de 10%. Vou acrescer, né? Vou acrescer 10% aqui desse valor. Quanto é 10% de 200? É R$20, né? Beleza? Se eu vou acrescentar, então tem que dar quanto? 200 mais 20, 220. Beleza? Só que agora vou acrescer mais 10% em cima dos 220. Só que agora o 10% é em cima de quem? Do 220. Quanto é 10% de 220? 22, né? R$22. Então, nesse caso aqui, ó, 220 mais 22, 242, né? Agora, perceba que eu tive dois acréscimos de quanto? De 20%, né? Aí você pensa assim, ah, então eu tive um acréscimo de 20%. Não, porque 20% de 200 seria quanto? 40. Aí daria 240. Mas não, você teve dois acréscimos sucessivos e isso não quer dizer que foi 20%. Olha aí, ó, como eu escrevi aí para você, ó, perceba que não foi um aumento de 20%, que seria R$40, mas sim de 21%. Se você pegar aqui, ó, 42 de 200, isso vai dar quanto? 21%. Beleza? 21% foi o nosso acréscimo. Então você tem que lembrar de uma coisa. Os acréscimos, eles são bem maiores do que parece. Tá? E nas provas, geralmente tem assim, ah, teve um aumento de 20%, aí você vai lá e marca e acaba errando a questão. Porque quando é acréscimo sucessivo, você não pode só simplesmente pegar e somar 10 mais 10. Não, você tem que fazer o cálculo em cima dos valores, tá? Beleza? Então tome cuidado com isso, os acréscimos são bem maiores do que parece. Tranquilo? Show de bola. Vem comigo aqui agora no decréscimos ou descontos, o quê? Sucessivo. É da mesma forma, só que agora diminuindo, né? Você vai diminuir aqui, ó. Então, nesse caso, ó, 200 menos 10%, né? Vamos aplicar a taxa aqui. No caso, 200 menos, no caso aqui, R$20. Beleza? R$20. Então, 200 menos 20, que seria os 10%, né? Dá quanto? 180. Beleza? 180. 180, aí eu vou aplicar mais uma vez um desconto de 10%. Nesse caso, a gente faz o quê? A gente desconta agora em cima do 180. Tá? Não esqueça disso, ó. Esse 10% foi em cima do 200 e agora esse 10% é em cima do novo valor, tá? Justamente porque eu não posso aplicar esse 10% em cima dos 200, porque o novo valor agora é 180. Beleza? 10% de 180 dá 18. Então 180 menos 18 dá quanto? 162. Beleza? R$162. Aí você pensa assim, ah, Edson, então eu tive um desconto de 20%. Não, ó. Perceba que não foi um desconto de 20%. Se fosse 20%, seria R$40. Na verdade, foi um desconto de quanto? 19%. Você pode fazer aqui, ó, 162, no caso 62, né? 62 para 200, 38, né? R$38 vai corresponder a quanto? 19% de 200 e não 20% como parecia. Então, o que você tem que lembrar daqui também? Que os descontos sucessivos, eles são menores do que parece, tá? Os acréscimos são maiores do que parece e os decréscimos sucessivos são menores do que parece. Muito cuidado com esse tópico, né? Ultimamente as bancas têm cobrado muito essa parte de acréscimos e decréscimos sucessivos. Show? Beleza, então, para a gente fixar melhor, vem comigo na tela, vamos fazer algumas questões relacionadas ao tópico de porcentagem. Vem comigo aí. Olha aí a primeira questão, né? Diz o seguinte, tendo como referência a figura abaixo, que mostra os valores das taxas de juros anuais em 2 anos consecutivos, denominados anterior e atual, em 10 países, né? Julgue os itens seguintes. Nós temos essa tabela aí,
E pergunta, em termos proporcionais, o maior corte de taxa de juros ocorreu na Índia, né? Nesse caso, taxa de juros aqui relacionada à porcentagem, em termos proporcionais, olha o que ele pediu, termos proporcionais. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó, na Índia, o que a gente tem aqui na Índia? A gente tem 7,5, né? Isso aqui, esse 7,5 equivalia a 100%, beleza? A queda aqui foi de quanto? Se a gente pegar e fazer bem aqui a continha para você, 7,5 menos 5 foi para 5,5, a queda foi de quanto? No caso aqui, 0, né? 2. Foi de 2%. Então, esse aqui, ó, foi de 2 pontos, né? Então, esses 2 pontos equivalem a quantos por cento? É o que a gente vai calcular primeiramente, beleza? Então, eu aplico o produto dos meios pelos extremos. Aqui vai dar 2 vezes 100, né? 2 vezes 100. Só pegar aqui. Isso é equivalente a 7,5 x. Né? Posso escrever primeiro também o 7,5x, não tem problema. Aqui vai dar 200, né? Igual a 7,5x. X vai ser igual a 200 dividido por 7,5. Beleza? Isso aqui vai me dar um decréscimo de quanto? 26,66%. E o que isso aproximadamente, né? O que isso significa para a gente? Significa que a Índia, em termos proporcionais, teve um corte de 26,66%. Beleza? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, para a gente saber se o menor foi mesmo, ó, a gente pega as duas menores, né? Olhando para cá, ó. No caso, para o Canadá. Aí vou ser logo direto aqui com você. Ó, o Canadá era 1, né? Isso equivalia a 100%. Beleza? Sofreu um corte de 0,5. Ou seja, metade, né? Teve um corte, então, de quanto? Eu nem preciso fazer cálculo, né? Vai dar 50%. Porque se ele teve uma redução de 1 para 0,5, uma redução de 50%. Você concorda comigo? E nesse caso aí, ó, você percebe que na Índia, que a questão tinha falado, né, foi de 26%. E no Canadá, o corte foi de quanto? De 50%. Beleza? Então, no caso aí, ó, a gente poderia fazer de cada uma delas e você iria ver que o Canadá teve o maior corte em termos proporcionais, né, na taxa de juros. Beleza? Então, nesse caso aí, a questão se torna errada porque não foi na Índia. Foi aonde? No Canadá. Beleza? Em termos proporcionais, o maior corte foi no Canadá e não na Índia. Na Índia foi só de 26%, no Canadá foi de 50%. Beleza? Show de bola, né? Show de bola. Vamos para a próxima questão. Questão, então, errada. Questão aí diz o seguinte, mas Marcos comprou um produto e pagou R$200, já incluso os 20% de desconto sobre o valor total do mesmo. Nessas condições, o valor do desconto foi de... Então, perceba aí que ele pagou, Marcos já pagou R$200, já incluso os 20%. O que isso significa? Significa que Marcos, tendo aqui pagado R$200, ele pagou, na verdade, quanto? 80% do valor. Como assim, Edson? Porque aqui, ó, 20% de desconto. É o 100 menos, né, 20%, né? Isso aqui dá quanto? 80%. Beleza? Esse foi o valor que ele pagou. Ou seja, ele pagou R$200, equivalente a 80% do preço. Só que a gente quer descobrir o valor do desconto, né? Para isso a gente necessita do valor 100%. Beleza? Vamos descobrir primeiro quanto é que custa o valor 100%. Vamos chamar de X aqui. Beleza? Então lembre por que ficou 80%, porque ele teve que pagar, né, 20% de desconto, já incluso, né, os 20% de desconto. Então a gente tem que descobrir quanto é que vale o preço do produto. Beleza? Então fica 80 vezes X igual a 200, né, vezes 100. Beleza?
Logo, aqui vai dar 80x igual a 20.000. X é igual a 20.000 dividido por 80. Corta, corta, né? Fica 2.000 dividido por 8. Se você fizer essa conta aí, vai dar 250. Beleza? Então, tá aqui 250. Aí você vem e vai querer marcar a letra A. Só que não faça isso, porque ele não quer saber quanto foi o preço do produto. Ele quer saber o valor do desconto. Beleza? Então, fica fácil. 250 menos o que ele pagou. Isso aqui vai dar quanto? 50, né? O desconto foi de 50, letra C. Marque aí o nosso gabarito dessa questão. Beleza? Então, você percebe que a gente vai só ajustando o que a questão traz para a gente, né? Vamos para a questão de número 3, né? Dos 900 funcionários de uma empresa, 40% utilizam transporte público para chegar ao trabalho. Entre estes, sabe-se, né, que 60% não possui veículos próprios. Sendo assim, a quantidade de funcionários da empresa que utiliza transporte público e não possui veículo próprio é... Vamos lá, vamos passo a passo, né? São quantos funcionários? 900. E diz que, ó, 40% utilizam transporte público para chegar ao trabalho. Entre estes quem? Estes, né? Faz remissão a galera que faz uso de quê? Do transporte público, beleza? Então, entre estes, ou seja, entre os que utilizam o transporte público, diz que 60% não possuem veículo próprio, beleza? A pergunta é, sendo assim, a quantidade de funcionários da empresa que utiliza transporte público e não possui veículo próprio é, beleza? Então, vamos lá, ó. Primeiro passo, a gente pega esses 900 aqui e calcular 40% dele, beleza? 40% de 900. Aí você sabe que a gente transforma isso aqui numa razão centesimal, né? 40, sobre 100. Vamos fazer assim, ó. Corta, corta, beleza? Isso aqui vai dar quantos funcionários? 360 funcionários. O que isso significa pra gente? Que 360 funcionários, eles o que? Utilizam transporte público, né? Beleza? 40% de 900 dá 360, que significa que esses 40%, ou seja, os 360, utilizam transporte público. Aí a questão continua. Entre estes, ou seja, os que utilizam transporte público, sabe-se que 60% não possuem veículo próprio, né? Sendo assim, a quantidade de funcionários da empresa que utiliza transporte público e não possui veículo próprio é. Então, o que a gente vai fazer agora? Dos 360, entre estes, 60% não possui o quê? Veículo próprio. Então, a gente faz aqui, ó, 60% de 360. Porque ele quer saber a galera que utiliza transporte público, mas não tem, né? Não possui veículo próprio. Beleza? Suavão, ó. 0 com 0, né? Vai embora. Fica 36 vezes 6. Isso aqui vai nos dar 216 funcionários. Beleza? Show, né? Show de bola. Então, marque aí, ó. Ele quer saber a galera que... Essa galera aqui, ó, é a galera que usa transporte público e não possui veículo próprio. Beleza? Então, pode marcar a letra B, a nossa resposta aí, e correr pro abraço. Beleza, galera? Então, vem aqui comigo, mais um tópico aí batido da nossa querida matemática, né? Pratique bastante para que você fixe esse conteúdo, pegue outras questões relacionadas a concurso para você também ir colocando em prática todo o seu conhecimento, tá? Um grande abraço e até a próxima!